Graça e paz, irmão, graça e paz, minha irmã. Espero que vocês estejam tendo um dia bom na presença do Senhor, um dia em que a gente pode nos colocar diante de Deus, colocar o nosso pensamento nas coisas de Deus e assim crescer, sermos alimentados. Eu queria agradecer o privilégio também de poder compartilhar a palavra do Senhor nesse momento, e convido desde já vocês a abrirem a Bíblia em Jeremias capítulo 29. Vamos dar continuidade à nossa caminhada aqui nessa carta do profeta Jeremias. Lemos no domingo passado os versículos 4 a 7, esse início da carta do profeta Jeremias, que ele enviou aos exilados de Judá, na Babilônia, aquela parcela do povo de Deus que estava em uma terra estrangeira. E aí o profeta Jeremias de Jerusalém envia essa carta, para aqueles irmãos, para seus compatriotas. Hoje nós vamos continuar nessa caminhada, nessa exposição dessa carta, e leremos apenas os versos 8 e 9. Apenas esses dois versículos, eu creio que Deus tem muito a nos ensinar neste dia. Jeremias capítulo 29, verso 8 e 9. Vamos ler, convido você a ler com atenção também em sua Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Até aí, apenas esses dois versos. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Ó Pai, neste momento queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, de podermos meditar na Tua palavra. São palavras de vida eterna, são mandamentos e fundamento para a nossa vida. Te louvamos por isso e te pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos auxiliando neste momento, na tarefa que temos, tanto de pregar como de ouvir a Tua palavra. Não nos permita que falemos algo que vá de encontro às Escrituras, pelo contrário, que tudo o que meditemos aqui, Senhor, seja de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade, como podemos orar juntamente com o salmista, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Em nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Onde está a verdade? Essa é uma busca histórica na história da humanidade. É certo que filosofias inteiras, ideologias inteiras se levantam para tentar encontrar algum tipo de verdade que possa fazer sentido nesse mundo, um mundo caído, um mundo quebrado. Onde está a verdade? Embora seja uma busca histórica feita por pessoas com certeza muito mais inteligentes que eu, filósofos, grandes nomes da humanidade, nós também devemos fechar um pouco o foco em nós mesmos e perceber que nós estamos incluídos num contexto em que a verdade tem sido bombardeada. Podemos, dentro mesmo da igreja cristã evangélica brasileira, perceber que o conceito de verdade, a busca pela verdade e que tipo de verdade tem sido um tipo de busca que a gente não consegue encontrar algum tipo de consenso, por incrível que pareça, mesmo dentro da igreja. Afinal, a verdade ela é absoluta? A verdade ela é imutável? Ela é uma rocha ou ela depende de algo mais? Ou a verdade depende do meu desejo? A verdade depende do meu bem-estar? Afinal, se me faz bem, deve ser verdade necessariamente. Mas se não me faz tão bem assim, eu posso rejeitar como algo falso, algo que não se completa com o meu estilo de vida, com a minha mentalidade, com a minha cosmovisão. Percebam, irmãos, que estamos diante de uma questão que é fundamental para nós, que dizemos ser o povo que conhece a verdade. E aqui nós vemos que
essa busca, como eu já falei, uma busca histórica, ela também estava acontecendo no exato momento em que Jeremias escreveu essa carta para os exilados de Judá. Na verdade, muito antes. O profeta Jeremias foi levantado como esse homem que falaria a verdade de Deus no meio de uma geração que tinha esquecido disso há muito tempo. No meio de uma geração que não dava mais ouvidos às Escrituras, não seguia mais a lei como deveria seguir, pelo contrário, buscavam apenas ritualismo e legalismo, mas estavam pouco interessados em ter um relacionamento sincero e verdadeiro diante do Senhor, o Deus de Israel. Esse povo tinha esquecido há muito tempo. E aí Jeremias envia essa carta a essas pessoas, a esses homens e essas mulheres, né? Não só direcionando a vida deles, como deveria ser a conduta deles na Babilônia, como nós meditamos no domingo passado, né? Eles não só teriam que buscar uma vida digna no meio do exílio, eles não só teriam que ser verdadeiros intercessores por aquela terra estranha, mas mais do que isso. E aqui eu entendo que Jeremias chega ao cerne da sua carta. Ele quer fazer com que aquele povo volte o seu coração para o Senhor e para a palavra do Senhor. E aí ele nos dá esses versos aqui que são desafiadores para aquelas pessoas. Desafiadores porque elas estavam dando ouvidos a falsos profetas. A homens que se levantavam no meio do povo de Deus para falar aquilo que Deus não tinha dito. E de pronto nós poderíamos pensar, mas qual o desafio em largar falsos profetas? Qual é a grande proposta desses homens? Será que de fato não era algo fácil de fazer? Afinal, todos querem buscar a verdade. Afinal todos querem estar do lado correto. Todos querem vencer debates. Todos querem ser, entre aspas, os donos da razão. E aqui nós vemos o quanto o povo de Deus estava entregue às mentiras de seu coração. Nós vemos que, enquanto eles estavam passando por esse processo de disciplina, de sofrimento, de provação, eles estavam, na verdade, desesperados para buscar qualquer tipo de pregação que satisfizesse os seus próprios corações. E aí nós podemos entender, irmãos, que se formos realmente sinceros conosco, buscar a verdade, dar ouvidos à verdade e ser comprometido com aquilo que é verdadeiro, é um desafio para uma pessoa que é pecadora. É um desafio para alguém que tem em seu coração uma fábrica de ídolos, que tem, como nós temos, né? É um desafio antinatural para alguém que está também, como os judeus aqui, desesperados, para buscar uma pregação, uma fala, um discurso que nos satisfaça. É por isso que é um desafio. É por isso que quando nós criamos uma religião, quando nós colocamos a nossa confiança numa religião que ela é voltada para o bem-estar do próprio homem, nós devemos entender que isso acontece, com isso acontecem duas coisas. A primeira é que nos momentos de sofrimento, nos momentos de tribulação, certamente essa religião ela vai florescer. Nós vivemos num tempo assim. Quantas mensagens nós não temos ouvido sobre a ansiedade? Quantas mensagens nós não temos ouvido sobre o sofrimento? É importante que falemos sobre essas coisas, sobre esses assuntos. Mas será que a fé cristã ela só serve para trazer conforto ao nosso coração? Infelizmente, homens se levantam para propor esse tipo de espiritualidade, esse tipo de religiosidade que só serve para trazer bem-estar aos homens. É uma religião voltada para o homem, para a glória do homem, para o bem-estar e a felicidade do homem.
em tempos de aflição, certamente essa religião florescerá. Né? Podemos perceber o quanto a teologia da prosperidade, infelizmente, ela floresce nas parcelas mais baixas da população. Se você for em um interior, nos bairros de periferia, nós veremos que as igrejas pregadoras da teologia da prosperidade, elas estão lotadas. Mas, por outro lado, nós temos também uma armadilha. Podemos pegar, por exemplo, o continente europeu. A Europa, ela passa por um processo histórico de secularização. Passa por um processo histórico de esquecimento do cristianismo. E se nós lembrarmos, nós podemos com certeza lembrar que a Europa foi o berço da reforma protestante na Alemanha, na Suíça, na França. Percebam que o quanto uma vida boa, uma vida de conforto, a riqueza material, né? Nós termos as necessidades terrenas satisfeitas por causa de um bem-estar social. Percebam o quanto isso é perigoso, porque se temos uma religião que é voltada para o bem-estar do homem, quando nós estamos bem, de que me serve essa religião? De que me serve essa pregação? Afinal, né, se eu tenho tudo, eu não preciso mais de Deus. Percebam que o quanto é perigoso para nós alimentarmos a nossa devoção em uma religião que satisfaz como o grande objetivo de tudo o nosso coração. É um perigo. Nós precisamos de algo mais. Não é essa religião que a Bíblia nos prega. A verdadeira religião, irmãos, a verdadeira religião, ela só pode vir por iniciativa do Senhor. Ela só pode buscar a glória do Senhor acima de todas as coisas. Nós amamos a Deus acima de tudo, com toda força, com toda a alma, com todo coração. E amamos ao próximo como a nós mesmos. Mas perceba o quanto de sacrifício nós devemos fazer do nosso bem-estar para cumprir as exigências dessa religião. E aqui nós podemos pensar aqui no contexto do profeta Jeremias, num contexto em que tudo ia mal, num contexto em que os inimigos estavam à porta, no contexto em que a gloriosa nação de Judá, antigamente cheia de seus palácios, cheias de cidades, cheias de exércitos, agora estava reduzida a uma pequena parcela miserável da população que tinha ficado em Jerusalém, porque os seus bens, os seus sábios, os seus nobres, os seus tesouros tinham sido levados para uma terra estranha. Percebam que é um solo fértil. É um solo fértil para uma pregação da prosperidade, uma teologia da prosperidade. E nós temos, nesse contexto, os teólogos da prosperidade que se levantavam e arrebanhavam multidões. Se você voltar nos capítulos anteriores, capítulo 27, capítulo 28 de Jeremias, nós temos alguns embates de Jeremias com esses profetas, com esses falsos profetas que se levantavam. De maneira exemplar, nós temos que no capítulo 27, Jeremias é levado pelo Senhor a construir um tipo de colar, uma peça que era colocada nos bois, no gado, para que levassem os carros. Nós temos a tradução aqui que chama de canzil. Essa palavra que foge ao nosso entendimento, mas é exatamente esse colar. E aí Deus ordena que Jeremias construa um canzil de madeira e coloque sobre o seu próprio pescoço, para com isso representar o jugo, a opressão da Babilônia. E aí Jeremias andava pela cidade com essa peça em seu pescoço. É uma pregação dura, uma pregação que traz um tipo de temor para quem estava ouvindo. Mas aí eis que surge um outro profeta chamado Ananias. Nós vemos isso no capítulo 28. E aí, numa atitude heróica, numa atitude de libertação, ele quebra o canzil do pescoço de Jeremias e diz: assim o Deus de Israel quebrará o jugo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia,
sobre a nação de Judá. É claro que ele certamente arrebanhou uma multidão com essa pregação. É claro que muitos deram amém e aleluia e louvaram ao Senhor por causa daquela pregação. Afinal, era tudo isso que eles estavam precisando ouvir. Tudo isso que eles queriam ouvir, a pregação da libertação de Judá, a pregação da libertação dos inimigos. Quem não gosta de ouvir uma pregação desse tipo? O problema é que essa pregação não veio do Senhor. Essa pregação, por mais bonita que fosse, ela não tinha vindo do Deus de Israel. Nós sabemos, se continuarmos lendo o capítulo 28, que de maneira maravilhosa, como só o nosso Deus pode fazer, mostrando a ironia sobre esses falsos profetas, o Senhor manda para o profeta Jeremias dizer assim: você quebrou um canzil de madeira, mas agora eu vou fazer um canzil de ferro. E aí Jeremias faz um canzil de ferro e continua a usá-lo para demonstrar a pregação fiel da verdade do Senhor. Percebam, irmãos, percebam que se levantavam esses falsos profetas no meio de Judá, tanto em Jerusalém como na Babilônia. Profetas da prosperidade. Profetas que pregavam aquilo que o Senhor não estava dizendo. Profetas que se levantavam para pregar, e como nos diz Jeremias também no capítulo 8, versículo 11, eles se levantam para pregar paz, onde não há paz. Percebam a loucura, irmãos. Percebam a loucura que é nós pregarmos coisas até interessantes para o nosso coração. Pregarmos coisas bonitas, aparentemente na forma e no conteúdo, mas que não vem da palavra do Senhor. O reformador Martinho Lutero, nas suas famosas 95 teses que ele fixou na abadia de Wittenberg, ele nos diz na tese 92, fazendo referência a esse verso de Jeremias que eu acabei de citar, ele diz: afastem-se daqueles que dizem à Igreja de Cristo paz, paz, sem que haja paz. Mas na tese 93 ele diz: mas que seja abençoado e digno de atenção aquele que diz cruz, cruz, sem que haja cruz. Perceba o que Lutero está dizendo. Num contexto, séculos à frente, do exílio babilônico, em que mais uma vez a Igreja de Cristo está pregando um tipo de religiosidade que satisfaz o coração humano. Surge esse homem, surge esse pastor que prega aquilo que ninguém estava pregando. Enquanto uns estavam pregando paz, onde não havia paz. Se Deus não diz paz, nós também não devemos dizer paz. Mas onde ninguém está pregando o evangelho da cruz, é abençoado aquele que se levanta e diz cruz. É abençoado aquele que diz que o verdadeiro evangelho é feito seguindo os passos do nosso Senhor, o servo sofredor. É bem-aventurado aquele que reconhece que há um chamado de sofrimento incluído no chamado do evangelho. Percebam que nós fomos chamados para o matadouro. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, nos diz que com Cristo nós somos chamados à morte todo dia. Essa é a vida do cristão. A vida do evangelho não tem espaço nenhum para a teologia da prosperidade. Por mais bonita que ela seja, por mais interessante que ela possa parecer aos nossos ouvidos, ela é falsa, porque não vem da palavra do Senhor. Esses homens, eles se levantavam no meio do povo de Judá. E isso é interessante a gente pensar, irmãos. Jeremias está enviando uma carta para os seus irmãos. Jeremias está enviando uma carta para aquele que é chamado de povo de Deus. E nos diz no versículo 8 que eles não deveriam ser enganados pelos vossos profetas,
que estão no meio de vós. Percebam que eles estavam na Babilônia. Eles estavam no meio daquela cidade que, como eu já falei no domingo passado, é sinônimo de tudo que é de ruim. É a representação maior usada na Escritura para o mundo, para o sistema caído e pecaminoso. Mas nesse momento em que Jeremias fala a palavra de Deus, ele não está atacando, as armas de Jeremias não estavam direcionadas para os inimigos do povo de Deus nesse momento. Elas não estavam apontadas para os babilônicos, que eram idólatras, com certeza. Haverá um tempo para tratar desse tipo de pessoa, mas as armas de Jeremias estão apontadas agora para aqueles falsos profetas que estavam no meio do povo de Deus. Depois a gente trata dos inimigos. Depois a gente trata daqueles que estão lá fora. Mas primeiro vamos arrumar a nossa casa. Os profetas se levantam no meio do povo de Deus. E não é assim hoje. Nós que convivemos com pessoas ao nosso redor, né? Nós que temos acesso a notícias de outras igrejas espalhadas pelo Brasil, quantos pregadores nós vemos se levantar no meio da igreja brasileira com um falso evangelho, com uma falsa pregação, e com isso arrebanham milhões de pessoas. Eles não precisam ser inimigos do lado de fora. Eles não precisam estar fora da igreja para fazerem oposição a Deus. Pelo contrário, o pior inimigo é aquele que parece amigo. O pior lobo é aquele que se veste de ovelha. Percebam, irmãos, que nós devemos estar atentos. Devemos estar, de fato, comprometidos com a palavra do Senhor. Devemos estar comprometidos com aquilo que Deus diz. E não com aquilo que pode ser invenção do coração de homens, de falsos profetas e falsos pregadores. Eles se levantam no meio da igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus faça com que os nossos olhos estejam atentos e os nossos ouvidos abertos, para que de fato nós consigamos discernir a verdade e a mentira no meio da pregação que ouvimos. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que no verso 8, além desses profetas estarem no meio do povo de Deus, percebam a linguagem do profeta Jeremias. Eles estão no meio de vós, os profetas. Os adivinhos estão também no meio de vocês. E vocês também têm sonhadores. Profetas, adivinhos, sonhadores. Mas percebam que eles não estão inventando nada. Esses homens que se levantam para falar a mentira no meio do povo de Deus, na verdade eles estão apenas satisfazendo uma demanda que surge no coração desse povo. Não deis ouvidos a essas pessoas que sempre sonham segundo o vosso desejo. Sempre sonham segundo o vosso desejo. Percebam que a pregação desses homens era tão bem sucedida, de repente não é porque eles eram gênios da retórica, não é porque eles sabiam falar em público, mas é porque eles falavam exatamente o que as pessoas queriam ouvir. As pessoas de Judá queriam ouvir sobre libertação. As pessoas de Judá gostariam de ouvir naquele momento sobre paz, sobre voltar para casa, sobre riqueza, sobre mais uma vez estar gozando de uma vida tranquila. E era exatamente isso que esses profetas falsos faziam. Eles se levantavam para pregar a mensagem que o povo queria ouvir. Isso revela o quão miserável é o coração humano, o quão idólatra é o nosso coração. Porque o herege, o falso profeta, ele sempre tem uma plateia. Sempre tem alguém para dizer amém para um erro. Sempre tem.
E isso é revelador, irmãos. Revela o quanto nosso compromisso está, acima de tudo, com o nosso bem-estar e com a nossa felicidade, ao invés de estar com a verdade do Senhor. Infelizmente, irmãos, essa verdade que está aqui no profeta Jeremias se repete também no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo nos diz, escrevendo para Timóteo em sua segunda carta, que haverão dias em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e elas cercar-se-ão de mestres segundo o seu próprio coração, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Percebam essa figura, pessoas que rejeitam a verdade, rejeitam a doutrina verdadeira do Senhor e procuram mestres, procuram pastores que vão falar aquilo que elas querem ouvir, elas estão sentindo coceira nos ouvidos e precisam que venha alguém com uma pregação doce, que venha alguém com uma pregação que seja satisfatória para que essa minha coceira seja aliviada. Essas pessoas queriam apenas sentir prazer ouvindo a pregação. Queriam apenas sentir prazer seguindo essa religiosidade que apenas satisfaz o nosso desejo, o nosso coração. Mas não é esse o chamado do povo de Deus. Nós, irmãos, somos chamados a ouvir ao Senhor. Se há algo que nos distingue do mundo, é que nós conhecemos a verdade. Se há algo que nos distingue das pessoas que estão ao nosso redor e que estão caminhando para o inferno, além de sermos salvos, é que amamos o Senhor. E se amamos o Senhor, também amamos a palavra que sai de sua boca. E aqui nós vemos no versículo 9 o antídoto, o remédio necessário para que de fato refutemos todo erro, toda falsa doutrina, todo falso evangelho que surge no nosso meio. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Eu não os enviei. Nós poderíamos perguntar, mas por quê? Por que deveríamos deixar de ouvir tal pastor? Por que deveríamos deixar de ouvir esse pregador famoso que fala tão bem? Ele traz uma mensagem tão boa, tão legal, que é legal a gente ouvir, né? No momento de aflição, a gente dar atenção a esse tipo de palavra. O que nós devemos entender é que o maior motivo para que a gente tem para não dar ouvidos a um pregador é quando ele dá evidências, quando ele dá grandes evidências de que ele não foi um chamado pelo Senhor. É quando ele dá evidências de que ele não está falando em nome de Jesus. Quando ele dá evidências de que ele não está falando com base nas Escrituras. Quando nós temos essas provas, quando nós temos essas evidências, irmãos, não importa a mensagem boa ou satisfatória que ele traz, confortável para nós, uma mensagem de consolo e que até possa arrebanhar milhares, milhões de pessoas. Se esse homem mostra que ele é um falso pastor, ele deve ser rejeitado. Ele deve ser rejeitado. Porque o nosso critério é alto. E ele é um só. Nós só damos ouvidos àqueles que são enviados pelo Senhor. Nós só damos ouvidos àqueles que de fato falam em nome do Senhor Jesus, como revelado nas Sagradas Escrituras. Não era assim que os crentes de Bereia, lá em Atos dos Apóstolos, como está relatado, faziam. O apóstolo Paulo estava pregando diante deles, mas eles pediam licença e conferiam nas Escrituras para saber se as coisas eram de fato assim. A pregação do apóstolo Paulo tinha valor não era porque ele era o apóstolo Paulo, mas porque ele foi enviado por Cristo. Porque ele revelava a palavra do Senhor. Esse deve ser o nosso compromisso. Compromisso com a verdade. Compromisso com a palavra do Senhor.
compromisso com uma atitude de zelo com aquilo que nós alimentamos a nossa alma. O que é que você tem ouvido? Que livro você tem lido? Né? Nesse momento em que estamos em nossas casas, né? Que tipo de consolo você tem buscado no meio do sofrimento? Busque aquilo que verdadeiramente vem da palavra de Deus. Busque os pregadores que falam em nome de Jesus. São esses que têm a oferecer alimento para a nossa alma, porque a palavra é esse alimento. Nós não precisamos nos alimentar com filosofias, nós não precisamos nos alimentar com os consolos desse mundo. Nós nos alimentamos com a palavra de Deus. As filosofias, as ideologias, nós podemos até conhecer e reconhecer aspectos de verdade, mas de mentira no meio delas. Afinal, Deus criou todas as coisas, mas também todas as coisas foram corrompidas pelo pecado. Mas a palavra de Deus é perfeita. Mas a palavra de Deus é o verdadeiro alimento para a nossa alma, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Devemos ter esse compromisso, devemos ser comprometidos com a verdade e com aqueles que falam a verdade. Que Deus nos abençoe, irmãos, que neste momento o Senhor esteja nos ajudando, né, a nutrirmos no nosso coração esse compromisso, essa postura, uma postura que pode parecer intolerância, uma postura que pode parecer rigidez desnecessária, mas percebam que por causa da pregação desses falsos profetas, por mais bem intencionados que eles estivessem, por mais bem elaboradas que fossem essas pregações, foi por causa delas que o povo foi levado para o exílio. Foi por causa delas que milhares de pessoas do povo de Deus foram mortas. Por causa delas é que o povo de Deus passou por pelo período mais triste de sua história até então. Percebam, irmãos, percebam o quão perigosa é uma pregação que não está amparada na palavra de Deus. Que nós nos livremos desse perigo, nos agarrando à verdade, nos agarrando à rocha verdadeira, que é Cristo Jesus e sua palavra. Esse deve ser o nosso compromisso. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos capacite a viver de acordo com a sua santa palavra, para a glória do Senhor. Amém.